Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma as flechas e os golpes do destino cruel? Ou erguer-se contra um mar de aflições e, enfrentando-as, dar-lhes fim? William Shakespeare. Estamos começando mais um Pode Viajar. Palmas! Palmas, palmas, mandem palmas. Muitas palmas para todos vocês que estão chegando para nos assistir em mais um episódio maravilhoso aqui do Pode Viajar. Que alegria estar mais uma quinta-feira. Você já sabe, todas as quintas-feiras com o horário completamente indefinido, nós começamos esse podcast /live, /conversa com brasileiros esparramados por esse mundão de meu Deus. Tem gente em tudo quanto é lugar que você possa imaginar e nós estamos caçando-os. Nós queremos todos os brasileiros conversando conosco, nos contando como é viver nos seus rincões, nos mais profundos fundos da terra. Então você que conhece algum brasileiro que mora em qualquer lugar do mundo, deixe para nós a dica. Deixe um comentário, manda um direct, põe lá no YouTube, mande-nos. Eu conheço, Cadu, um brasileiro que mora no Sri Lanka. Eu quero conversar com esse brasileiro. Cadu, eu conheço um brasileiro que imigrou para a Angola. Vamos conversar com ele também e saber as realidades dos brasileiros morando em outros países e quem sabe nos inspirar e também sair da nossa casinha. Ou quem sabe apenas ouvir uma boa história, porque é isso que nós trazemos aqui no Pode Viajar. Tá certo? Queremos agradecer imensamente a nossa parceira, nossa amiga /namorada /paixão, a agência Duplê, agência de marketing Duplê, que sempre está conosco aqui no Pode Viajar. Se você procura uma agência de marketing digital, você já encontrou. Aqui no Pode Viajar nós temos a parceria com a agência Duplê. Se você precisa melhorar a sua identidade visual ou a identidade visual da sua empresa, você precisa da agência Duplê. Você está procurando por uma comunicação integrada, design de embalagens, brandings, conteúdos digitais, um Instagram bonito, maravilhoso como o do Pode Viajar? É só você entrar em qualquer uma das nossas publicações que vai ter lá, @agência Duplê. Maravilhosos, muito obrigado pela parceria de sempre. Desde já quero convidar todos os amigos para se inscreverem no nosso canal no YouTube, @podeviajar, youtube.com/podeviajar. Todos os nossos episódios estão disponíveis lá no YouTube. No YouTube também tem os shorts que estão lá. Então toda a nossa página ela vai indo aos pouquinhos, ela vai indo para o YouTube, porque logo ali na frente nós começaremos a transmitir por lá. Então já se inscrevam, acionem o sininho, aquela coisa toda, comentem os vídeos, assistam e sejam sempre muito bem-vindos, tá certo? Pode Viajar mais uma vez. É um podcast, uma live que conversa com brasileiros que imigraram, saíram do Brasil, saíram do Brasa e foram para outros países para realizar um sonho, para aprender inglês, para ganhar dinheiro. Não sei, tem milhares de motivos para imigrar. Então nós ouvimos as histórias desses brasileiros e muitas vezes elas nos inspiram, nos trazem coisas boas, ideias e assim tá sempre todo mundo muito bem-vindo para ouvir essas histórias todas as quintas-feiras aqui no Pode Viajar. Hoje nós temos convidados especialíssimos. Hoje é um casal. É a segunda vez, se eu não estou enganado, que recebemos um casal aqui no Pode Viajar. Eles têm o @alive.tripbr. Eles têm um @ maravilhoso, chiquérrimo. A Paulinha e o Manu. Então nós vamos chamar o canal Alive aqui agora. É sempre um momento de tensão. Se você não está muito acostumado a seguir aqui o Pode Viajar, é sempre um momento de tensão na hora de chamar o convidado, porque às vezes a conexão falha, é uma loucura, mas no final sempre dá certo. Então, juntem suas mãos em oração comigo e vamos chamar o casal Alive. Vamos ver. Logo eles vão entrar e hoje um lugar especialíssimo, um lugar onde tem muitos brasileiros, mas que ainda assim, aí estão! Deu certo! Deu certo, é as orações, pessoal. Sejam muito bem-vindos, Paulinha, Manu, casal
a live. Sejam bem-vindos ao Pode Viajar. Olá, tudo bem? Vocês estão conseguindo escutar a gente? Consigo escutar bem vocês. Só colocaria o telefone um pouquinho para baixo, só para eu poder ver o rosto de vocês. Pra Ou vocês baixo. se... Aí. E agora vocês se juntam, assim, com um casal bem amoroso que vocês são e vai... Isso! Muito bem, pessoal. Muito legal ter vocês aqui. Eu mandei mensagem. Vocês, desde o começo, foram super solícitos, pediram um tempinho, porque estavam bem corridos no começo do ano. E deu certo da gente estar junto aqui agora. Então, muito legal, tá? Muito obrigado por vocês terem reservado um espaço nessa agenda fria de Londres aí de vocês. Nós que agradecemos, Cadu. Muito obrigado pelo convite, valeu demais. Legal, legal. Manu, primeira coisa, quando você vê o Manu lembra Emanuele, lembra Manuela, mas não, o Manu é do Manel, na verdade. No Brasil era Manel, né? Mas aqui virou Manu, porque quase ninguém consegue falar Emanuel. Aí os gringos começaram a chamar de Manu e eu falei, vou ter que aceitar, né? Que fica assim, eu tava contando pra Paulinha que eu, quando vim pra cá, eu sou chamado de Cadu no Brasil, né? Todo mundo me conhece por Cadu. Mas Cadu americano nenhum conseguia falar, não. Aí eu virei Sim. Carlos de novo. Falei, vou para Carlos, que é mais fácil e não tem jeito. E aí ficou o Carlos e deu certo no final. Sim, a gente tem que adaptar, né? Exatamente. Me diz uma coisa, Manel e Paulinha, de Minas para o mundo, é isso? É isso mesmo. Por Exatamente. que Londres? Vocês que já viajaram em tantos países resolveram se estabelecer em Londres. Por que Londres? Nós viajamos muito, mas assim, nós começamos a viajar juntos por Londres. Não foi o primeiro país que a gente foi junto, mas em Londres que tudo começou, porque estar geograficamente na Europa te permite isso também. Certo. Mas respondendo a sua pergunta, por que Londres, vou deixar você falar que foi o programa do mestrado que você passou. Londres, assim, a Paulinha sempre teve o sonho de morar fora, fazer intercâmbio, e eu já tinha tido essa oportunidade no passado. Eu morei na Irlanda em 2013, 14. E aí a gente ficou sabendo de um processo, que é um programa de mestrado do Reino Unido, chama Tivoli, que ele paga 1 ano para você fazer qualquer tipo de mestrado no Reino Unido. E a gente começou a tentar juntos. Falei, nós dois vamos passar nisso daí. Todo ano a gente tentou 3 vezes, né? E a gente ia para a entrevista, chegava na última etapa e não passamos. Eita. E aí no 3º ano, eu já estava desistindo. A Paulinha falou assim, não, amor, vai lá, vamos tentar mais uma vez. E aí, por fim, eu passei. E ela, infelizmente, não passou, né, não? Sim, e só um detalhe, porque são mais ou menos, é até legal falar, essa bolsa legal. abre todo ano para os brasileiros aí que queiram estudar, fazer um mestrado fora. É uma Como oportunidade. que é o nome? Chevening. Tivoli. Ok. Chevening, escreve Chevening. C-H-E, Chevening. Isso. E são, na época, era uma média de 2.000 inscritos no Brasil, Um pouco mais, né? 2.500 mais ou menos. 3, 4. Foi só aumentando. Depois da pandemia foi ficando mais concorrido. E desses 3.000 inscritos, 150 eram entrevistados. E dos Caramba. 150, mais ou menos 50 bolsas que eram oferecidas por ano. 50 bolsas para o Brasil. Então, pensa, de um filtro de 3.000 pessoas, nós íamos juntos para a entrevista de 150, a gente pensou, esse casal vai passar junto, Quase. vai com tudo pago. E, infelizmente, da terceira vez eu não passei. Mas, assim, é muito legal a gente entender que, gente, a gente se frustra quando a gente recebe um não, mas a melhor coisa foi eu não ter passado. Porque depois que ele finalizou o mestrado, eu consegui ficar, porque a mesma empresa que eu trabalhava em Belo Horizonte, a sede é aqui. Então, depois que ele finalizou o mestrado, eles me deram visto para continuar aqui. Oh, Então, que eu vi o maravilha. visto dele e a gente trocou. Aí no Depois final, ele- aquele não ruim do começo virou um não bom no final. Sim. Exato. Mas, assim, a cidade de Londres em si é uma cidade que a gente sempre achou legal, sabe? Todo mundo conhece Londres e escuta falar. A gente já tinha vindo de turismo, né? Então, assim, a possibilidade de morar aqui durante 1 ano, com tudo pago pelo Reino Unido, fazendo mestrado, era a coisa mais linda do mundo, né? Coisa de cinema, coisa de cinema. E aí ficou melhor ainda quando a empresa Então a gente chamou foi a Paulinha para percebendo. trabalhar lá. Isso. Que Exatamente. maravilha. E aí conseguiram se estabelecer. Deu certo o mestrado, começaram, foram morar em Londres. Qual que foi o primeiro choque cultural que vocês tiveram, assim? Brasil e Inglaterra. Que acho que não foi em Londres que vocês moraram no comecinho, né? Foi numa cidade do Isso. A lado. gente morou em Brighton, que é 1 hora de Londres. Isso. Brighton Ok. é a praia dos britânicos. Eles chamam de Rio de Janeiro da Inglaterra, mas assim, não vou aceitar isso não. Porque muito Praia de Pedra, Rio de Janeiro.
Frio também, não dá pra comparar. Não dá. Então, o primeiro choque foi a praia. Brighton Praia, com né? o Rio de Janeiro não dá para comparar. O que mais vocês Não dá pra sentiram de comparar. diferença Nenhum assim, do bem fute... grande? O Desculpa, foi? que mais vocês sentiram de diferença bem Ah, grande? Que eu acho tá. que vocês mudaram na época da pandemia, se eu não estou enganado, né? Sim, é porque, assim, você falou assim, pô, a gente já se estabeleceu, mas é lógico que até estabelecer foram vários perrengues ao longo do caminho, né? Conta para Então, nós. Adoramos por perrengue. exemplo, para começar, na época ainda era Covid, eu tive que fazer 11 dias de quarentena trancado num hotel para poder entrar no país, né? Então, eu tive que ficar no hotel 10 dias trancado, você não podia sair do quarto durante 10 dias para depois sair. E aí, na primeira semana que eu saí do hotel, eu peguei Covid. Fiquei Meu ruim, Deus. ruim, febre, sozinho. Isso que eu ia perguntar. Fiquei, Até então você estava sozinho aí. tava sozinho, eu vim sem a Paulinha. Ela veio 2 meses depois. 2 meses depois, exatamente. E aí eu falei, pô, agora eu tenho que arrumar uma casa. Aluguei um hostel, fiquei procurando uma casa. No dia que eu me mudei, consegui na primeira semana, demorei mais ou menos uma semana, né? E aí foi o primeiro perrengue. Moradia aqui é caro demais, demais mesmo. E na época da pandemia estava bem caótico de conseguir, assim, de ter filas. Você chegava numa fila, assim, para poder conseguir alugar um apartamento. Se você fosse o terceiro da fila, você perdia. Ah, não, já foi alugado já. A competição. Caramba. E assim, parecia até que era de graça, mas era caríssimo. Você tem que implorar até Implorar hoje. não, Até eu não hoje. sei até hoje. Se você vai alugar um apartamento, você tem que falar, pelo amor de Deus, deixa eu pagar essa fortuna, por favor. A fila é grande. E a gente com dinheiro em reais, né? Tipo assim, naquela época a Libra devia estar quase R$ 9. E eu pensando assim, não, como é que eu vou fazer? E outra coisa, eles pediam um fiador, né? Não Certo. conheço ninguém em Londres para ser meu fiador. Então tem que O tinha que fiador pagar é 6 meses Deus, de se falar aluguel para eles. direto. 6 meses? É porque também, quando a pessoa vem para estudar, normalmente ela fica em acomodação estudantil, compartilhando quarto, mas como a gente estava de casal, a gente resolveu alugar tipo um estúdio. Por isso que também aumentou a burocracia. Porque na pandemia, quando a pandemia começou, muitos estudantes voltaram para os seus países e os proprietários tiveram os prejuízos. Então, eles estavam Certo. muito criteriosos Não, com o estudante. Caramba. Então, o Aí a fato gente de Tudo vocês que se a gente sentirem. tinha de reserva foi para esses 6 meses a gente de. pensando em real e olhando a Libra, falando assim, eu ligava para ela assim, amor, aqui, nós vamos ter que pagar 6 meses de aluguel. E ela, não é possível. Eu falei, amor, não tem condição. Não tem condição. Eu indo em 3, 4 entrevistas para poder ver os apartamentos, e desse jeito, eu chegava lá, era o terceiro quarto, não já foi alugado, não dava nem para ver. Senão, o que está acontecendo? Só para a gente ter uma Não, ideia, nesses estúdios aí na época era o quê? 1.500 libras por mês? mais ou menos, era mais ou menos isso, 1.300, 1.400, Isso porque era em Um Brighton, mas porque estúdio. em talvez se Brighton. fosse em Londres era um pouco mais caro. Londres já ia para uns 1.800, 1.900, uma coisa desse tipo. Isso Caramba. considerando Brighton, que é mais barato, né? Então vocês se sentiram em casa quando conseguiram resolver todo esse perrengue Não, do começo e morar no AP. aí a gente não resolveu. Eu arrumei um apartamento que era um antigo hotel que eles transformaram numa pensão, um Meu negócio super Deus. improvisado lá. E eu falei assim, não, pelo menos arrumei um lugar, que maravilha. E aí, no primeiro dia, peguei o Covid, fiquei uma semana de cama, não conseguia nem sair do apartamento, frio danado, aquela coisa toda. E aí, depois a Paulinha chegou, depois de 2 meses. Eu achando o máximo o apartamento que eu consegui, porque eu sabia o perrengue que foi, e ela chegou e falou assim, amor, não é tão bom assim não. Tanto é que a gente apelidou de Mocó. Tipo, a gente é de BH, meio mocada, sabe? Era um Sei, sim, negócio A assim, gente o chão fala. era torto, o apartamento, o chão era tortinho assim, a janela não vedava, um A frio dentro de lavanderia era casa. compartilhada também, então tinha. Não era assim casa, sabe? Não, certo. era um negócio bem improvisado. Mas assim, já, beleza, tem um lugar para ficar, maravilha. Ficamos lá 3 meses, né, amor? Mais ou menos. No máximo 3 E meses. aí a gente falou, pô, a gente tem que arrumar agora alguma coisa, nós vamos ter que encarar. Ah, detalhe, esse cara fez uma condição melhor, que eu não precisei de pagar 6 meses, não paguei só acho que 2 meses, se eu não me engano. Uma O coisa assim. primeiro, mocou, né? É, o Mocó. É, Aí ele falou, não, Era, vamos ter que encarar os seis era o meses. Mocó com condições favoráveis de pagamento, Favorável. pelo menos. Mocó de 1.300 livros. Olha isso. Aí voltamos a procurar apartamento. Aí nós achamos apartamento 3 meses depois, pagamos 6 meses, descapitalizando o dinheiro todo que a gente tinha guardado, né? Mas aí a gente tinha a bolsa também do programa.
para viver mensalmente. Isso. Certo, A, certo. E é, aí a a gente bolsa paga o básico, né? Para você comer, para você ir no supermercado, mas para pagar um aluguel, no máximo um quartinho de estudante, olha lá, sabe? Para 2 pessoas não dá, né? Aí esse já foi o primeiro choque, sabe? De ver a burocracia para poder alugar e ver o tanto que era caro morar aqui, né? Certo. depois estabelecidos, assim, de choque cultural que você fala, é legal, e eu sempre falo isso, porque a gente vem, pelo menos eu vim com uma insegurança muito grande para falar inglês. E o Certo. inglês britânico, gente, ele não te ajuda. O inglês britânico é muito difícil. Você pode ser, sabe, ser um fluente, quando você não entende essas pessoas, assim. Então, até eu me acostumar, sabe? Eu tô Eu rindo sempre porque falava, quando faz eu via 6 algum anos que a gente americano mora falando, eu aqui. falava, nossa, se eu morasse nos Estados Unidos, acho que minha vida seria um pouquinho mais fácil, pelo menos um Definitivamente pouquinho. seria, porque a gente mora aqui há 6 anos e quando eu escuto um cliente que é britânico, a gente já sabe que ele é britânico no oi dele, mate, porque vai falar mate, e Sim, nenhum americano fala isso. E aí é, ele começa a falar e você começa a rezar e pedir para Deus traduzir, porque não tem como, o sotaque deles é muito difícil, muito é isso. difícil. Isso. E É, como é tem que vocês até um foram se caso virando legal. com isso? É, vou falar. A gente foi. Agora já tá melhor, porque já vai fazer 5 anos que a gente tá aqui. Mas eu lembro que no início, nessas feirinhas de Natal, eu implorava a Manuel para comprar uma cerveja para mim. Ele falava, não, você vai ter que ir lá pra. E eu ficava brava, sabe? Não é possível que você não pode fazer essa gentileza. E assim, e a gente tem que se jogar, né? Hoje eu, assim, eu agradeço. Eu ficava brava, mas hoje eu agradeço, porque eu fui evoluindo, assim. Mas no meu primeiro dia no meu trabalho aqui também, era a mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, com o mesmo trabalho, o mesmo escopo de trabalho, mas no primeiro bom dia eu falei, eu não vou sobreviver aqui, gente. Eu não tenho condição de entender essas pessoas. Mas agora passou, tudo passa. Muito bem, muito bem. Que bom, que bom. E assim, a gente vê Londres sempre em televisão e é uma das cidades mais visitadas do mundo. Mas a imagem que eu tenho de Londres sempre é o rio, aí o Palácio de Buckingham, o relógio, tem uma outra ponte que atravessa, que todo mundo tira foto ali naquela ponte menor. O que mais que tem em Londres? O que Londres chama a atenção que você fala assim, puxa, essa cidade aqui é legal por isso, por isso e por isso? Ó, Londres tem tudo. O que eu acho mais legal em Londres é que se você quiser experimentar uma comida literalmente do mundo inteiro, você vai encontrar. Já experimentamos comida da Etiópia, do Afeganistão. Assim, é até É difícil bom? assim lembrar. Cazaquistão, É, Mongólia. é, é Caramba, que legal. impressionante, assim. É muito vivo. Os musicais são maravilhosos. Ah, é difícil. É uma cidade É, bem cultural, né? e para mim também é a parte geográfica. Eu me sinto no centro do mundo, sabe? Assim, para a gente que gosta de viajar, pô, você está em Londres, você tem passagem aérea para a Europa inteira e para o mundo inteiro com preço legal, sabe? Então a gente fica Certo. muito conectado com o mundo. Enquanto no Brasil você parece que você está bem longe das coisas, né? Aqui, tipo assim, tudo acontece aqui. E não só a nível de mundo, mas em nível de Europa também. Até em relação à Europa, a gente está bem mais central do que outras cidades da Europa também. Certo, Sabe? certo. Tanto Então, é que vocês já viajaram aí para mais de 40 países, uma coisa assim, não é não? juntos 42 Dois. É, juntos. É, a gente sim. já foi mais, só que teve alguns países que a gente não foi junto, então juntos foram Os isso. imãs aqui, ó, que a gente compra, só pode colocar os imãs dos países que estamos juntos. Sensacional, sensacional. Isso é maravilhoso. Sintam inveja todos vocês junto comigo, porque é muito legal isso daí. O que encanta vocês falar? O que cansa de Londres? Vou deixar ele falar porque ele é o que mais reclama. Vou te falar que É o é o mais clima, viu? cansado. É o É o clima. clima, viu? Por Hoje eu exemplo, estava lendo, são 43 dias ininterruptos de chuva. exatamente, é isso aí, Meu pai isso amado. aí eu vou te falar, viu? Assim, vou só colocar em perspectiva. Eu morei na Irlanda e eu morei em Galway, que é na costa oeste. Então já Certo. vim para Londres pensando, pô, vai ser igual Irlanda, igual na época que eu morei lá. É um pouquinho melhor. Realmente, Melhor que na Londres, Irlanda. em relação a outras cidades né, do Reino Unido, é um pouco melhor. Mas mesmo assim, não dá para a gente comparar com o Brasil. É igual você leu aí. Eu vi essa notícia hoje também, e eu estava pensando nisso hoje. Pô, nem sei quantos dias está chovendo sem parar. Todo dia, chovendo, Hoje já chovendo. tomei chuva na cara já. E É, como e que a muito Paulinha sai frio. de casa sem guarda-chuva hoje?
Ela É postou o isso. Chega stories uma sem hora que guarda-chuva. você nem liga mais. Você vai na chuva mesmo, vai Deixa molhado molhar. e é isso mesmo. Vai no automático. E quanto ao custo de vida? Vocês falaram que o aluguel é bem caro, eu imagino que não baixou tanto assim. E em relação às outras coisas, para ir no pub, no famoso pub, é baratinho para tomar cerveja e comer Não, um fish and chips? É caro? Cara, é tudo assim, na verdade, essa cidade tudo é caro. Não tem nada barato aqui, né, amor? não. E quando a gente viaja, a gente vê o contraste. Todo país eu falo, nossa, se eu pudesse trabalhar remoto, eu seria tão feliz morando aqui. Mas eu Vocês preciso estar fizeram um geograficamente comparativo aqui. para mim. Fizeram um comparativo muito engraçado, que eu achei interessantíssimo. Que um dia de passeio em Londres são 5 dias de passeio na Albânia. E essa história é real. Sim. Inclusive, esse amigo nosso, ele tá na É, live, o Douglas. não, Não, documentário que sim, mas é porque a gente fez esse comparativo porque um amigo nosso, foi um feriado, a gente viaja para Albânia e esse amigo nosso, ele foi para uma cidade aqui que eu me esqueci o nome, mas uma cidade fora de Londres, assim, 1h30 de Londres mais ou menos de trem. Trem aqui é caríssimo. Então, no final do dia, assim, foram 5 amigos. Quando eu vi a apuração dos custos dele, eu falei, gente, eu gastei praticamente isso para ficar 5 dias na Albânia. Caramba, que loucura! Ó, só a nível de comparação, a gente vai sair aqui num pub para tomar uma pint, você vai pagar a partir de 7 libras uma pint. 7,50, 8, dependendo do lugar, até 9 libras você paga numa pint. Então, assim, restaurante também é caro. Então, você sai num restaurante legal, você vai gastar aí uns 200 libras, 250 libras, tranquilamente, né? O custo de Porque vida é 50 bem livros alto na mesmo. Albânia você tá rico. Então, a gente faz essa conta, pô, vamos gastar esse dinheiro lá na Albânia, na Geórgia, no Azerbaijão, na Romênia, na Itália, Sensacional, na sensacional. Espanha, Portugal, você tá Portugal. rico também com esse valor. Você come Exatamente. muito bem. Para pagar tudo isso, precisa trabalhar. A Paulinha, nós já sabemos que foi trabalhar no mesmo emprego que trabalhava no Brasil, então estava teoricamente mais encaminhada. E o Manu, o que fez de trabalho, o que faz de trabalho, como é que foi o começo, Manu? Pô, isso aí foi um choque bem grande mesmo, né? Porque eu pensei, pô, fiz um mestrado aqui, tô no mercado, né? E eu já tinha uma experiência passada no Brasil também. Só que ao longo do tempo que eu fui me aplicando para as entrevistas, eles O que você praticamente... fazia no Brasil? Eu sou engenheiro mecânico e Engenheiro mecânico. eu tinha uma empresa que fabricava equipamentos de saúde, adaptação de prótese, órtese, esse tipo de coisa, tá? Certo. Mais na parte de saúde. E eu fiz um mestrado em inovação aqui, gestão de inovação e empreendedorismo. Então, eu sempre trabalhei com inovação, sempre estive conectado com essa parte de desenvolvimento de produto e inovação. Pensei, pô, já tenho experiência no Brasil, mais de 10 anos de experiência, mestrado, ótimo, né? Eu já vou chegar entrando. Duas coisas que eu percebi. Primeiro que Londres é uma capital que é muito focado no financeiro, né? A capital financeira do mundo. Não tem muita coisa para engenheiro, né? Engenheiro mesmo é mais, seria uma cidade menor, alguma Fora coisa de tipo Londres. fora de Londres. Certo, E certo. eles meio que ignoram a sua experiência brasileira, no caso. E isso Não não é serve. só com o Brasil. Eu tenho amigos no meu trabalho da África do Sul, Canadá, Austrália. É como se só a sua experiência do Reino Unido que contasse. Então, eles têm um certo Bairrismo. 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 Pô, boa palavra, boa palavra. Mas e aí, como é que você se virou com tudo isso aí? Porque você estava Não, e animado. aí foi Puxa, aplicando bastante, aplicando para várias vagas, mandando currículo, e aí, no fim das contas, foi um headhunter que me achou, porque ele viu minha experiência nessa parte de saúde, achou uma empresa que é a líder de carros para pessoas com deficiência aqui, e falou, ó, você quer que eu te mande seu currículo? Aí, por causa desse headhunter, eu acredito, ele fez essa ponte, aí já fui para entrevista e consegui, trabalhando, atualmente é a maior empresa de carros elétricos do Reino Unido. E ele oferece carros só para pessoas com deficiência. como que é o Mas, nome? assim, foram muitas applications, eu nem sei quantas. Como que é o nome da 100 e empresa? pouco. Oi? Como que é o nome da empresa? Chama Mutability. Mutability. Mas antes disso, você foi muito romântico na tua história. Antes disso, você fez outras coisas.
Passou por Sim, pintura? sim, Como é sim. que é o negócio? Teve o background também. Cheguei, ó, Ah, é é verdade, da verdade. pintora. É. Porque que acontece? Eu cheguei aqui e falei, beleza, tô tranquilo, vou me aplicar. Aí quando você vai vendo que as coisas vão acontecendo e as contas vão chegando, né? Eu falei assim, Vai vou ter que arrumar apertando. uns negócios alternativos. Eu arrumei um emprego primeiro, que era de call center, que eu tinha que ficar ligando para a galera para poder oferecer um serviço de consultoria financeira de banco. Então, era Caramba. assim, a pessoa te xingava no telefone, desligava na sua cara. O que você está E tu falando já, e tu perguntando já meu desenrolava o dinheiro? inglês? Tu já desenrolava o inglês bem? Já desenrolava. Já desenrolava Certo. porque eu tinha morado fora, né? E Mas fez Então, assim, mestrado eu tinha também? feito você já mestrado e entendia o tal. xingamento. Você já entendia o xingamento. Isso é Assim, importante. mas com muita dificuldade, né? Entendia, mas assim, né? Assim, ó, Você focado ali para odiava seu poder. trabalho. Não, esse dia, Esse eu nem escrevi pro Cadu, realmente, você odiava. nossa, esse foi um dos piores que eu já fiz na minha vida. Não tem noção, não. É. Você paga para ser xingado o dia Mas inteiro. da Pessoal pintura, do, pelo menos ficou no shape. pessoal do call center é muito, é Não, que guerreiro isso. demais, E era guerreiro demais. vender coisa, né? Então você ficava ligando, cold calling. A pessoa, tipo, você está me ligando aqui, perguntando negócio de banco. O cara Muito ficava meio difícil. nervoso. Aí eu falei, não, esse não dá para mim, não. Aí eu arrumei depois para trabalhar na construção civil, de pintor. Falei, não, tem experiência já, sou pintor, tal. Não tinha experiência. Só pintava a É casa só da para não, mãe é dele. só para não chegar Tinha pintado algum quarto na sua vida lá quando Pintei você era meu quarto criança? uma vez quando eu era adolescente. Não, Tinha e ele deu experiência. sorte, cara, porque ele colocou pintor, porque aí ele ficou dentro da casa, no frio, isso é muito importante. Não Porque as tinha. Oxe, pessoas que com estavam certeza. na obra mesmo ficavam externo. Então, pelo menos ele ficava lá pintando janelinha, nem era tão pesado assim. Aí eu fiquei no shape. Fiquei Ele no falou que ele shape, ficou viu? Porque maior. ó, tinha que carregar peso, é porque era pintor, mas toda hora, ó, tem que ajudar a carregar, você carregar todos os entulhos aqui lá para fora. Então descia a escada, subia Vamos a nessa. escada. Mas isso aí durou alguns meses, né? Até eu conseguir essa vaga. E eu lembro, isso é até legal de contar, de eu estar voltando da obra, assim, todo sujo, andando de bicicleta, e eu recebi o e-mail que finalmente eu tinha sido aprovado nessa vaga. Aí eu parei assim a bicicleta. E você já viu aquele filme A Procura da Felicidade? Will Sim, Smith? sim. Que ele pega no meio da multidão e fica assim. Cara, eu comecei a gritar assim no meio da rua. Falei, não, deu certo, consegui, Muito porra, bom. venci na vida. Fiquei todo Muito feliz. Assim, bom. aí eu liguei pra ela, falei, amor, olha aqui, finalmente, tal. Eu tô voltando à obra, assim, todo sujo, assim, sabe? Nossa, que alívio, assim, sabe? Foi uma sensação muito boa até de relembrar. É essa bicicleta que você está precisando arrumar? Essa daí, tá meio capenga, tadinho. Que eu fiquei sabendo que o custo do serviço, tudo é muito caro. Então, o serviço é caro e você falou assim, não, vou comprar os equipamentos que eu mesmo arrume a bicicleta. Uai, eu paguei 220 na bicicleta. Para eles fazerem uma revisão na bicicleta, é 250. Não faz sentido Oxi! nenhum. Foi 220 também, porque foi de segunda mão, de um amigo nosso. Mas Que assim, loucura! Que loucura! Loucura. Eu falei, eu Mas vou mesmo arrumar aqui, vamos ver. mesmo Deu certo, depois você não. conta para nós se deu certo, se você não vai sair o guidão da bicicleta numa descida aí, pelo amor de Deus. Mas me conta uma coisa, mesmo com todo esse custo de vida alto, financeiramente, é melhor estar aí ou estar no Brasil? financeiramente é melhor estar aqui. Ainda mais se colocar em perspectiva que no Brasil eu trabalhava na mesma empresa, eu não teria conseguido, se eu tivesse continuado lá, fazer o mesmo número de viagens que eu fiz. A gente conseguiu guardar um pouco de dinheiro ao longo desse tempo. Então, esse é o paralelo perfeito, porque eu trabalhava na mesma empresa, tinha o mesmo cargo, e mesmo É, assim, por quê? Porque o câmbio me ajuda. E o poder de sim. compra também. É, Tipo assim, para quem, só parênteses, para quem quer, porque eu tenho colegas que falam, nunca mais vou voltar para o Brasil, vou ficar aqui para sempre. Nessa perspectiva, talvez não seria tão bom quanto para o nosso cenário, que a gente quer voltar para o Brasil em algum momento. Então, já que a Certo. gente quer voltar para o Brasil, a gente pensa nas nossas reservas no Brasil. E aí o câmbio ajuda muita gente. Com só certeza. colocando em perspectiva, tipo assim, se você tem uma vida de classe média, média alta no Brasil, não faz tanta diferença quanto ter uma vida de classe média, média alta aqui. Você vai ganhar em qualidade de vida, do poder de compra, na segurança, nas viagens também. Quando a gente viaja, a gente é rico em Libra, né? Isso é uma grande diferença.
Por isso que a gente gosta tanto de ganhar em Libra, né? E outra coisa também, investir no Brasil em Libra é maravilhoso, né? É, eu Claro, o sou câmbio assim. vai estar muito favorável. É, Exatamente, exatamente. E é legal também, porque a gente vê, tá, agora, né, depois de 5 anos, a gente conhece tanta gente aqui. Eu acho super legal a gente ver pessoas que trabalham em diferentes profissões, assim, a pessoa que é manicure, ela é sua vizinha, sabe? E a vizinha de um Uhum. cara que é diretor de uma empresa também, sabe? Tinha um comissário de bordo no nosso prédio. Você vê diferentes profissões, assim, gente que Certo, tá, certo. fica mais ou menos assim numa linha. Não dá A essa diferença. desigualdade social, ela não é tão desigual, né? Ela não é tão grande assim, né? Exato. Por isso que eu gosto de frisar que eu acho que vale mais a pena aqui, mas pelo fato de que a gente quer voltar. Então, toda vez que a gente conversa, a gente fala, poxa, se eu conseguir guardar tanto, é vezes 7. Tá certo, tá certo. Porque vocês comentaram que no Brasil vocês moravam, por exemplo, num lugar maior do que moram aí hoje. Isso. Esses pequenos detalhes que você vê de diferença, né? Por exemplo, aqui a gente ganha mais, beleza, né? E fazendo a conversão também, mas a gente mora num apartamento de um quarto pagando um aluguel caríssimo. No Brasil, a gente ganhava menos, mas a gente conseguia morar num apartamento maior. É. Então você vê Certo. No que Brasil tinha na classe carro. média, você vê que a gente tinha, né, facilidade de poder ter uma empregada doméstica, por exemplo. Aqui a gente faz a limpeza aqui, não tem isso, né? Então, Certo, certo, tem certo. sempre esse trade-off, né? Você ganha de um lado e perde do outro. Não dá para ter tudo, né? Onde a gente mora, nem dá para ter carro, não tem nem Não tem carro, estacionamento, porque exatamente. é tão central. Então, assim, E o vocês estilo se de vida é movimentam diferente. bem. Isso, e se movimentam bem com o metrô. Não precisaria ser A um gente carro. anda muito. Até porque E deve ando ser de um trânsito do bicicleta, né? Quando eu tô no inferno. mar, eu não ando de bicicleta, para mim é ruim, porque às vezes de metrô 40 minutos, de bicicleta 18. Caramba, que É, doideira. Que é. doideira. Essa é uma das E minhas metas vocês, para 2026. dá Ir pra eu ver que mesmo. vocês, assim, se mudaram. Um foi antes, o outro foi depois, mas foram juntos, de certa forma. Estar em Londres, com as dificuldades que vocês enfrentaram no começo, estando só vocês dois, como é que é a vida do casal, especificamente? Fortalece estar em casal aí em Londres? Ah, com certeza, com certeza. É Como que porque é para aqui, vocês, assim, viver junto, assim, dividir tudo? Porque aí é um pelo outro. é, é, Exatamente. no Brasil, a gente tem mais distrações, né? Porque nós temos nossos amigos de infância, a nossa família, que é um ao outro, um para o outro. Então, Fortaleceu muito, exatamente por isso, né? Porque no Brasil a gente tem mais distrações e a gente tem mais outros ciclos sociais que aqui a gente não tem. Então aqui todo dia, praticamente, é só eu e ela. é, Então foi até um teste, né? Tipo assim, ou dá certo ou termina. é, Porque é muito mais intenso do que no Brasil. Em termos de tempo de ficar junto, em termos de contar com o outro para ajudar, assim, você tem que ter muito mais, tem que compartilhar muito mais o tempo. O próprio apartamento é menor também, né, amor? é. Quando eu tô Não trabalhando de tem, casa é muito difícil. não tem para onde fugir. Mas não quer conversar o tempo inteiro. É, Tem essas dificuldades. é. Até que eu tenho mais amigos, porque eu me esforcei para isso. Eu acho que. Certo. Não, mas é porque na sua empresa tem mais brasileiro. Né? Também, mas não sou brasileira. Hoje eu sou minha até meu amigo do Cazaquistão. A Paulinha é mais animada. Mais É, internacional, ela é mais internacional. não, é porque a minha empresa ela é muito britânica, sabe? Então, assim, pouquíssimos estrangeiros. É uma empresa muito grande, mas a da Paulinha, como é muito multinacional, tem pessoas do mundo O inteiro. mundo inteiro. Mundo Isso inteiro. vem de Ela encontro com o que isso vem de encontro com o que eu ia perguntar para vocês, como é lidar com essa frieza britânica. Tem aspas na frieza britânica ou não tem aspas? Eles são frios mesmo. Não, eles são frios são filhos mesmo. mesmo. E, e é interessante porque você não consegue ler um britânico. Porque ele não vai para o embate. Até no trabalho. Porque antes de trabalhar nessa empresa, eu trabalhei 9 anos numa empresa italiana. Italiano é, a gente xinga, e eu sei todos os palavrões italianos que eu aprendi lá ao longo desses 9 anos. E o britânico, ele é, às vezes, até um pouco passivo-agressivo, você não consegue ler o que ele está pensando. Ele fala, por Você não sabe se exemplo, ele tá bravo ou se ele não tá. ele nunca vai demonstrar. Foi até engraçado, porque quando eu entrei nessa empresa, eu achei curioso que eu mandei uma informação errada e eu recebi de volta um e-mail assim, muito obrigado pelo envio da informação.
mas na verdade nós precisamos da informação X. Não, o italiano ia falar, querida, presta atenção no que você está fazendo, tá? Tá fazendo todo mundo perder tempo aqui com retrabalho. Ajuda aí, né? Então, assim, esse lado deles serem mais educados, eu até prefiro. Enquanto imigrante, eles nunca vão falar o que eles pensam para você. Então, sendo imigrante, eu prefiro sim. Prefiro que fiquemos nessa falsidade. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu não sei, assim, quão sinceros eles estão sendo, sabe? Porque é tudo muito, eles são muito engessados. Parece que eles foram educados para isso, sabe? Parece que eles Para são não teatrais, desagradar. assim. Meio teatrais, assim, meio que faz a coisa Teatrais, acho, é. quadradinho. Talvez essa coisa da realeza, será que não puxa um pouco? De rei, Sim, rainha e tal. Pode ser. o Cadu, isso aí até pode até colocar na diferença cultural, o choque cultural também. Porque para mim foi a mesma coisa na empresa. E você vê também que é isso. Aqui também tem aquelas pessoas que são mais posh, que eles chamam de mais aristocráticas. Quanto mais estudadas, mais inglesas elas são. E aí é isso, você não consegue saber. Por exemplo, dou um exemplo na empresa lá. Teve uma reunião que o negócio começou a esquentar. No Brasil, na Itália, o pessoal tinha quebrado o pau. A menina pegou, tirou o óculos assim, ó, fechou o olho, respirou, começou a falar com o cara, a maior educação do mundo. Eu fiquei olhando assim, o que é isso que está acontecendo? Ninguém xinga ninguém, como é que é? Respirou fundo. Eu falei, que isso, cara? Porque dava para ver que eles estavam quase se pegando, mas não falam palavrão, segura a onda ali. Que isso, o negócio é muito Mesmo doido. as crianças nos restaurantes, eles são tão silenciosos, sabe? Eu acho que eles são moldados para ser assim. É, o jeito da criação mesmo, né? O chá é verdadeiro? Toma chá toda tarde? Toma chá com leite. Até, a gente já virou chazeiro já. Chá preto com leite. Chá preto com leite. Esse é o tradicional. É o clássico. Sensacional. Como é que é essa relação com a monarquia? Como é que é esse negócio com o rei, com a rainha? Vocês veem isso de fato? Quando a rainha morreu, vocês estavam aí? Como é que é essa coisa no dia a dia? A rainha era mais carismática que o rei, né? As pessoas gostavam mais. Na época que ela faleceu, eu até perguntei para o pessoal para entender qual que era a relação deles com a realeza. Um amigo nosso até falou, pô, parece que é um parente meu que morreu. Assim, uma tia. E a namorada dele, que é brasileira, falou, para de ser ridículo. E o sentimento é como se fosse alguém da família, sabe? Próximo que tinha falecido. É totalmente cultural, a gente não consegue entender, porque não é da nossa cultura. Não faz sentido. Mas eu vejo quando tem o casamento de um deles lá, que o povo vai lá aplaudir eles, eles vão passando. A gente foi num casamento, assim, a noiva era até indiana e ela casou com um inglês. Algumas das celebrações foram indianas, mas teve a última, que foi um lugar, né? Parece Bridgerton. Assim, bem formal, aqueles violinos, música clássica. A gente vê algumas coisas assim também que parece que a gente está num filme. Manu usou cartola, não? Não. Chegou a tanto. Não, cartola não, mas aquele chapéu que a menina usa. As mulheres aquele chapéuzão meio diferente, você vê. Não, eles têm muito orgulho da monarquia. E, por exemplo, né, na época do falecimento da rainha, teve todo um protocolo, não sei se você acompanhou, mas eles falaram assim, esse protocolo existe desde 1200. Aí eles estavam fazendo um monte de rito, aí tinha carruagem, e tinha o velório, tinha não sei o quê. Flores por Londres inteira, nós fomos no... Flores, eles pegaram um parque inteiro aqui, que é o St. James Park, em frente ao Buckingham Palace, era só de flor, mas o parque inteiro, assim, coisa... Flores, cartinhas... Um negócio de louco, foi uma comoção nacional mesmo. A fila para poder ver o velório da rainha era de 12 horas. Caraca, velho. As pessoas na fila durante 12 horas ali, ó. Daí chegou uma hora que passou de 18 horas, eles fecharam a fila. Porque já não tinha mais condição. E as pessoas na fila para ver lá, tipo assim, uma comoção, sabe? Qual foi o momento mais difícil que vocês passaram aí? Frustração, alguma coisa que vocês passaram assim que vocês, puxa a vida. De um em relação a um com o outro. Eu passei por uma reestruturação na minha empresa ano passado e eu me senti lesada por ser brasileira. Sabe? Você passou por o quê? Uma reestruturação. Assim, eu acho que... Eu tenho certeza assim, que eu performo muito e eles preferiram, né, proteger os seus. O que vai acontecer, às vezes até num viés mesmo inconsciente, isso acontece.
Mas o problema é que eu fiquei muito apegada a isso. Então, eu fiquei de março a setembro sofrendo. Eu tinha uma vaga, eu estava confirmada, mas eu não estava confirmada onde eu gostaria de estar. E aí eu fiquei sofrendo. Isso é até uma coisa legal de falar, que não vale a pena a gente ficar apegado. A gente tem que entender que as coisas não são permanentes, deixar aí, porque só eu me prejudiquei. Isso foi muito difícil para mim. O que mais, hein? Bom, para mim, eu até já contei que foi a primeira semana que eu peguei Covid, que eu falei assim, para que eu vim fazer aqui? Naquele momento eu queria pegar o avião e voltar para casa. Hum, Que Porque é. coisa assim, febre, passando mal danado, eu falei, o que que eu tô fazendo? E só chovendo, frio, e eu falei, pô, eu tava no Brasil agora, o que eu tô fazendo aqui? Mas tipo assim, esse para mim foi o Esse foi um maior. clássico. Ele estava sozinho Eu também, eu tava não tinha sozinho, tinha chegado acabado ainda. de chegar, acho É, Ah, assim, terrível. E o que que vocês é. foda. descobriram sobre, o que que vocês descobriram um do outro, que vocês descobriram ou talvez mais, ou descobriram um do outro morando na Inglaterra? Ó, Não, não. Emanuel eu já sabia. Mas assim, aqui eu vejo a capacidade dele de se reinventar é impressionante. Tipo, ele foi lá no call center, depois ele foi trabalhar de pintor. Nós fomos para a Índia ano passado, dezembro de 24. E aí a gente fez um curso lá, fez uma formação de yoga, ele fez uma formação de sound meditation, aquelas meditações com aquelas tigelas tibetanas. Certo? E aí ele também dá aula disso aqui em Londres agora. Isso aí Sensacional. nas Ele é horas vagas Ele é agora. um engenheiro multitarefas que mesmo. pinta, que faz tatuagem. Disso eu já Faz sabia, mas tatuagem aqui também. isso é muito legal, porque a gente chegou da Índia em janeiro e ele já organizou um evento para os nossos amigos. Sabe, ser aquela pessoa que faz acontecer. E Muito fazer legal. isso em outro idioma, que não da sua cultura, isso aí deixa assim, mais explícito ainda, que isso é uma característica sua. Eu também Ah, tinha ela toda prazer. orgulhosa, que bonitinho, um Ah, momento romântico no Pode Viajar. E você, Manu, o que que você descobriu ou descobriu a mais da Paulinha na Inglaterra? Na verdade, a minha admiração por ela cresceu nesse tempo também, porque eu já achava ela uma mulher muito, muito foda, sabe? Desde o dia que eu conheci ela, pela carreira dela que ela tinha me contado e tudo que ela já tinha feito. E aí ela chegar aqui em outro idioma e chegar e ter as reuniões que ela tem com os diretores, sendo que hum, eu lembro quando ela chegou aqui, não queria pedir não você. queria pedir uma cerveja, sabe? Então, assim, eu acho ela muito corajosa de ter Sensacional. abrido mão da carreira dela no Brasil, vindo para cá sem saber o que ia acontecer, e no fim das contas deu certo para ela agora tá melhor do que ela estava. Então, assim, eu tenho muito orgulho e admiração por essa coragem de chegar e ter feito essa mudança junto comigo e ter evoluído tão bem em uma cultura diferente, sabe? Porque Muito legal. porque tem que ser cara de pau, sabe? Você entrar numa reunião com um diretor global para poder falar de finanças, É, entendeu? Não, E aí sustentar uma tem que ser muito argumentação, mais que cara de pau. Você tem que estar preparado para o que você está sustentar em oh, fazendo. mas inglês e falar, eu tenho muito orgulho isso é de ver legal assim, para os falar, porra, brasileiros, porque eu ganho no carisma. Às vezes eu tô nervosa, mas eu falo, oi, entendeu? Aí já dá aquela Isso, confiança. Não isso faço é reunião de câmera total, fechada, porque eu preciso total. mostrar uma simpatia, já te dá uma confiança. E Sem agora também eu dúvida, sem comentei dúvida. dessa parte da empresa, mas agora deu tudo certo. Depois tudo se resolveu e eu tô feliz Que aqui de bom, novo. que bom. Ficamos felizes, ficamos felizes. Obrigada, amor. Vocês já comentaram que vão voltar para o Brasil um dia, que tem isso forte na cabeça. Vocês não sabem quando, mas o plano é esse. Por quê? O que que vocês mais sentem falta do Brasil? ah, sentir falta, na verdade, seria a família e os amigos. Eu acho que isso é o que mais pega, né? Paulinha me contou que você sente falta do carnaval. É Eu verdade. também. Nossa, agora então, que semana que vem eu começo a passar até mal aqui, velho. Ano passado a gente foi para Bahia e a gente arrastou amigos da Nova Zelândia. Eles piraram, foi Caramba! muito legal. Então Foi bem vocês foram legal ano mesmo. passado, foram pro carnaval. Fomos no Carnaval de Salvador, que era o nosso sonho. Sensacional. Então esse ano Digno sonho. vão ter que assistir os desfiles na televisão. Não, os nossos amigos já estão indo para bloquinhos pré-carnaval, já tem um mês já, o gatilho já está acontecendo. Vocês eram de BH mesmo? BH. BH. É, BH, eu sei que o carnaval de BH e de Ouro Preto, se eu não estou enganado, é muito grande. É um dos melhores, do Brasil. O mineiro gosta de festa. O que vocês sentem muita falta, como é que é, do pão de queijo? Nossa, demais.
A gente, Comida mineira, pô. o pão de queijo a gente consegue comprar no supermercado brasileiro. Tem no Eu ia supermercado falar que brasileiro. provavelmente tem coisa preta aí, mas aqui também tem. Mas, assim, Não por é exemplo, igual. essa semana, eu peguei uma avó emprestada essa semana, a avó de um amigo nosso estava aqui, e eu, assim, despretensiosamente falei para ela que eu sentia muita falta de comer um pão caseiro. Despretensiosamente. Pois no outro dia me ligaram que o pão caseiro estava feito, que era para eu ir buscar. Olha só. Então, rapaz, eu comi aquele pão com margarina, que não podia ser com outra Hum, coisa, quase chorando. Falei, isso aqui, ó, isso aqui é a comida. É engraçado como a gente tem saudade dessas coisas muito, diferentes, né? É a coisa muito. pequena, mas que faz falta, né? É isso, as coisas mais simples. Quando eu vou pro Brasil, minha mãe fala: o que que você quer comer? Eu quero as coisas mais simples. O que É você pede, isso. amor? Falei. Eu peço sempre frango com quiabo, como uma boa mineira. Não sei como isso soa para você. Eu Gostei, gosto, eu gente. gosto. Eu sou do Sul, mas eu gosto. Eu já comi, eu gosto. Me diz uma coisa. Já viajaram 40 e tantos países juntos, já estão há um bom tempo juntos, já estão na Inglaterra há 5 anos. Se sentem mais brasileiros ou mais cidadãos do mundo? Ó, essa pergunta é profunda. É, eu me sinto brasileira no mundo. Muito brasileira. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Eu falo para todo mundo que eu sou brasileira. Sabe? Se eu conhecer a pessoa agora, a pessoa fala: ah, eu falo, ah, eu sou brasileira. Eu tenho muito orgulho de ser Por que, brasileira. Paulinha? Por que você gosta de falar que é brasileiro? Ah, eu gosto da nossa cultura. Eu acho que a gente é muito legal, sabe? Ainda mais convivendo com o britânico. Eu falo, meu Deus, como é bom ser brasileiro. Você vai para o aeroporto, você vai para a filinha do portão de embarque para um voo para o Brasil, você já sente o caos. Tem um. Desculpa. Tem um sócio da empresa que eu trabalho que ele mora no Brasil. E ele fala, eu começo a ir pro Brasil quando eu chego no portão de embarque. Eu tô É, no Brasil, quando eu chego no portão de embarque, eu sei que eu tô indo pro Brasil. Que é tudo É diferente, isso, ele fala. é isso. é, E o mas Manu? Qual que é né, teu sentimento? eu concordo com ela. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Eu já tinha morado fora outras vezes. Eu fui, na verdade, antes de eu morar fora, eu era doido para sair do Brasil e eu achava que fora do Brasil era a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí eu morei no Canadá, morei na Alemanha, morei na Rapaz, Irlanda, quantos anos você tem, Manu? com 37. Você tem a minha idade, o quanto que você já viveu? Rapaz? Você viveu 5 vidas em 37 anos. Que Não, maravilhoso. estou só começando ainda. que legal, sensacional. Muito bom. Então continua. Não, mas aí a gente vai percebendo, porque a gente cria uma imagem, pô, o europeu lá é legal. Aí você vai ver o europeu, pô, pessoal mais sem graça, pessoal meio mais frio, não tem muita emoção, tal, tal, tal. E outra coisa, viajando ao redor do mundo, é porque eu viajei muito também, porque eu comecei cedo. Meu sonho sempre foi viajar, então eu já viajei, antes de conhecer a Paulinha, eu já tinha viajado e eu acho que eu influenciei ela nesse sentido. E aí a gente vai vendo como que ser brasileiro abre portas em qualquer lugar do mundo que você tiver. Por exemplo, o Brasil é um país muito bem quisto por todo mundo, né? Nossa cultura. Então você chega igual a gente chegou outro dia, onde que a gente estava? Chipre, né? O cara chegou, olhou meu passaporte, Brasil, welcome. Mas assim, uma felicidade Sensacional. porque recebeu um brasileiro, sabe? A gente estava na Eslováquia. Você é brasileiro? Eu não acredito. O que você está fazendo aqui? Nossa, que maravilha. A gente foi na Geórgia, um camarada lá, ele falou assim: meu sonho é ir no Brasil. Aí a gente foi na degustação de vinho, o cara deu 6 garrafas de vinho pra gente só porque a gente era brasileiro. A gente estava Que de maravilhoso. mochilão, a gente não podia despachar A bagagem, a gente, gente a nem gente, conseguiu a fazer gente nem tudo. conseguiu, mas não vai dar para levar isso. Ele, não, porque o Brasil, meu sonho, que lugar maravilhoso, eu adoro o Brasil. Eu falei assim, pô, é bom demais ser brasileiro. Então, assim, a gente se torna um cidadão do mundo. A partir do momento que a gente conhece culturas do mundo inteiro, a gente vai ficando cada vez com a cabeça mais aberta, expandindo a nossa mente, né? Mas, ao mesmo tempo, a sua raiz, né? Ser brasileiro, a sua terrinha, a sua cultura, não tem como sair de dentro da gente, sabe? E dá Muito muito legal, orgulho ser muito legal. brasileiro viajando, sabe? Muito legal vocês falarem, porque muitas vezes a gente resume ou cai no erro de resumir o Brasil por causa dos políticos. E uma coisa não Sim, tem sim. absolutamente nada a ver com a Nada a outra. ver, nada a ver. Aqui tem corrupção, aí provavelmente tem corrupção, em todos os lugares do mundo tem corrupção. Uns lugares tem mais, outros lugares tem menos. Mas isso é uma parte do país. Né? Eu vejo que a nossa capacidade de se adaptar,
A Com nossa certeza. capacidade de falar assim, velho, eu vou meter a cara e vou fazer e pronto, acabou. É. Eu tenho um cliente americano, eu sou barbeiro. Eu tenho um cliente americano que ele falou assim para mim, ele é bem sarrista. E ele falou assim para mim esses dias: tô indo para, não lembro qual país, acho que é a Alemanha que ele estava indo. Tô indo para um país da Europa. Falei, é mesmo, David? Que legal. Mas eu vou falar que sou canadense, porque ninguém gosta de americano e eu não vou falar que sou americano. Vou falar que sou canadense. Porque estava bem quando o Trump estava com as coisas de guerra e tal, tal, tal. Então, veja, ele tem vergonha de falar que ele é do país dele. Olha Ou ele só. se encolhe, né, de falar que é do país dele. Sim. Essa coisa do abrir portas é muito verdade. Muita gente, quando É, vai para estado mais afastado aqui, que bem no meio do país, que eles não estão muito acostumados com turista, você fala, eu sou do Brasil, é essa cara. Como é que você chegou aqui? Eu cheguei, irmão, eu cheguei. o brasileiro, até para trabalhar, né? As pessoas gostam muito dos brasileiros. O brasileiro, igual você falou, é flexível, é safo, não tem meio de trabalho, Mão na massa. agarra lá, mão na massa e vai, e faz e acontece. Né? Tem outras nacionalidades que você vê que o pessoal tem muita rixa, tem essa questão muito também de guerra, né? Aqui na Europa a gente vê muito isso, né? Como aqui é um continente que teve muitas guerras, tem muito, francês não gosta de inglês, ou alemão não gosta, não sei, o quê. Tem muito isso. Pô, o Brasil, a gente tá tranquilo ali, a gente não tem Graças a Deus ninguém, não tem problema com ninguém, rapaz. E não tem problema venham com criar ninguém, problema, porque nós não queremos problemas com e o negócio é ninguém. só curtir o carnaval mesmo, sabe? É isso aí. Eu falando do carnaval, é uma história boa. O cliente me perguntou, mas o que é o carnaval? Aí eu falei para ele, é uma festa. Aí ele falou assim, mas uma festa para comemorar o quê? Eu falei, uma festa para comemorar a vida. Aí ele, o país para 4 dias para comemorar a vida. Falei, sim. Ele falou assim, a gente tem que fazer isso aqui na América. Eu falei, tem que fazer, porque é bem legal. É bem legal. E é engraçado que é difícil até deles entenderem isso. Como assim, né? Você Muito difícil parar, tipo, isso não para existe, fazer né? festa. Mas é Para fazer festa. verdade. Ano passado, uma colega minha estava preparando o calendário do ano e aí ela tinha que levar em consideração o feriado de todos os países. Ela me chamou e falou, Paula, tá certo isso? É isso mesmo? São todos esses dias? Eu falei, sim. É isso É mesmo. isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês teriam feito de diferente? Eu teria vindo junto com ele. 2 meses pode parecer pouco, mas às vezes a gente cria umas urgências na nossa cabeça, a gente prioriza o trabalho. Então, assim, é família em primeiro lugar. Eu teria vindo junto. Ele ficou doentinho que eu não estava aqui, sabe? Eu Não acho tinha deixado o que Manu ir sozinho. não, pela parceria mesmo. E 2 meses, assim, não faz tanta diferença, assim, na sua rotina ali, mas vivendo fora, é tanta coisa que você pode viver. Então, eu faria isso de diferente, sabe? Priorizar as minhas coisas. Legal, Não bem legal. trabalho, não que os outros vão pensar. Muito bem. Esse momento é um momento bem especial aqui para o Pode Viajar e eu quero dividir hoje com vocês aqui, o pessoal da Inglaterra. Vocês sabem, a gente está no nosso 12º episódio. Nós começamos essa série em dezembro, dia 9 de outubro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nós temos 4 meses de Pode Viajar. Nós estamos aí com 6.500 seguidores. Infelizmente, vivemos num mundo em que os números importam, então eu só preciso fazer aqui um recorte para dizer que temos crescido todas as semanas. Isso muito se deve aos amigos de quem nós entrevistamos, porque o pessoal assiste depois e segue a página. E quando a gente divulga o nome de vocês, a gente vê lá um monte de gente começa a seguir e é muito legal. Então, eu quero dividir hoje um ganho material, mas também é importante aqui no Pode Viajar, se vocês me permitem, só interromper um pouquinho mais. Então eu vou abrir aqui. Acabou de chegar, literalmente chegou. Eu estava me arrumando, trazendo as luzes aqui e bateram na porta. Então o Pode Viajar é um projeto de uma pessoa, que no caso sou eu, e só mais 2 sabiam dele. A minha esposa e o amigo que acreditou desde o começo, que é o Eduardo da agência do Play. E ele que faz toda a arte para nós e tal. E esse projeto existe há 3 anos na minha cabeça. E ele começou há 4 meses. E esse projeto, ele é de uma pessoa, eu no caso, que não tenho pressa. E um paciente trabalhador é difícil de ser superado, né? Porque você tem fé, acredita que vai dar certo, tem paciência, mas não fica parado, vai fazendo, né? E, poxa, eu vou fazendo tudo meio que improvisado, como mudar e tal.
Então, hoje chegou o nosso telefone novo do Pode Viajar. Então, a partir de agora, teremos um iPhone novo para o Pode Viajar. Estou bem feliz porque são as pequenas conquistas que vão juntando os tijolinhos e no final dá uma grande coisa. Então, o nosso objetivo, o meu objetivo, quando eu pensei nesse projeto, ele nada mais é do que, poxa, um dia eu quis vir, não tinha muita ideia de como era, assim, tinha um monte de material no YouTube, né? Ainda tem e tal, no Instagram também, mas parece muito comercial sempre, sabe? As pessoas parecem que querem vender as páginas delas, ao invés de fato ajudar quem quer ir. Então eu falei, poxa, vocês dois vendem verdade. Dá para ver que vocês são duas pessoas reais, que contaram os perrengues e estão contando as alegrias também, porque a vida é assim, ou imigrando, ou em casa, no Brasil é assim. Mas a minha ideia era fazer uma página em que as pessoas sejam ajudadas. Então eu tenho certeza que vocês vão inspirar muitas pessoas que já estão ouvindo e que vão ouvir depois lá no YouTube. E a nossa ideia é só essa, é ajudar. Então quando você é paciente, é trabalhador e ainda tem uma boa intenção, eu tenho certeza que as coisas só tendem a dar certo. E assim eu tenho certeza que as coisas vão dar certo cada vez mais para vocês também aí. Então, como uma mensagem final, qual o conselho que vocês dariam para um casal ou para uma pessoa solteira que tem o sonho ou o desejo de migrar para Londres, na Inglaterra? E o meu conselho é, venha, não desista do seu sonho e trabalhe para isso. E outra coisa também, às vezes a gente fica planejando demais e aí a gente acaba pensando demais e criando empecilhos na nossa mente. A nossa mente ela pode ser muito boa ou muito ruim, né? Geralmente, fazer é melhor do que pensar em fazer de uma forma maravilhosa. Então, beleza, não tenho todas as condições. Ah, não tem. Venha e você vai descobrindo ao longo do caminho também. Assim como a gente contou nossa história, que a ideia era vir aqui para ficar menos de um ano, e aí as coisas foram acontecendo, e olhando para trás faz sentido, quando a gente estava no passado, eu não ia imaginar que isso ia acontecer. Mesma coisa, você tem que você fazendo essa ação de, pô, quero ir para Londres, compra passagem, vem fazer um curso de inglês, tenta ficar aqui de alguma forma, e aí você vai vendo como que as coisas vão aparecer. Ah, quero trabalhar lá, aprendi o inglês, vai se aplicando numa vaga, talvez por LinkedIn, de lá para cá. Ache um jeito de que vai funcionar para você, porque cada um tem a sua história, né? Mas, em Com resumo, não certeza. desista do seu sonho e venha, mesmo que não esteja com tudo perfeito. Venha. Isso. Não espere cenário perfeito. Exatamente. Dá o passo que Deus coloca no chão. Exatamente. Com certeza, com certeza. Maravilhosa a mensagem, fica aí para você que tem o sonho em migrar para a Inglaterra. Vai ficar. Ah, conta para nós, por favor, não vamos encerrar antes disso. Conta para nós do projeto @alive.tripbr. A live começou porque a gente já viajava, né? E aí, até a prima da Paulinha, que é blogueira, uma blogueira bem famosa, ela chegou pra gente e falou assim, que vocês estão com a faca e o queijo na mão, gente? Vocês viajam toda semana, começa a postar isso, começa a divulgar, começa a criar conteúdo. E aí a gente falou, pô, né? Por que não? Eu nunca fui muito de rede social, a Paulinha gostava mais, né, amor? E aí a gente começou, pô, realmente, né? Tem muita gente que gostaria de se inspirar num casal que mora em Londres e ver que é possível viver viajando e ter uma vida normal. Porque a gente não vende ali, fique rico viajando. A gente tem a vida normal, a gente trabalha aqui, nas horas vagas, a gente pega 2 dias ali de férias, quinta, sexta, e vai para o banho. Nas horas vagas, eles vão para 43 países. Em 3 anos, mas assim... Em 3 detalhe. E ainda vão nadar numa piscina que não tem fundo e não tem voado. Aquela piscina é muito legal, né? Quem não sabe o que nós estamos falando, vão aí na página que tem ali o Reels e vai na página do Alive, que eles estão lá nadando numa piscina incrível. Minha amiga mandou, eu não tenho coragem de fazer isso aí. Eu falei, mas é maravilhoso. Dá uma aflição mesmo. Mas uma sensação de liberdade, me pareceu também. Mas é isso, o Alive é isso. A gente está lá no objetivo de inspirar as pessoas, mostrar que é possível um casal poder viajar, sabe? Sem ser muito dinheiro, a gente viaja normal, companhia low cost mesmo, pega quartos normais também, nada
com muito luxo. Não despacha bala. Não despacha mala, só com mochilão mesmo. E aos pouquinhos, parece que é muito, mas é igual você falou, é de pouquinho em pouquinho. Vai num país, vai num outro. Juntou um dinheirinho aqui, vai lá. Deixa de sair em Londres para ir para Albânia. São as prioridades, são as prioridades. Então, Exato. pessoal, entrem lá, @alive.tripbr, sigam a página da Paulinha e do Manu e vamos nos fortalecer. Vou falar para vocês, eu nessa pequena caminhada tenho visto 1 trilhão de páginas de viagem, 1 trilhão, porque aparece a todo momento e eu também estou ali caçando brasileiro por tudo quanto é canto. A página de vocês é muito legal. Só postem mais. Aperta o vermelho aí, grava e manda. E inteligência artificial hoje em dia já ajuda a editar e fazer corte. Grava, gente. Grava porque vocês são um casal do bem, são carismáticos. Então grava. Aperta o vermelho aí e grava mesmo. Faremos. Inclusive, a gente tem uma viagem já marcada para a Noruega. Olha aí, vamos ver a aurora boreal. Maravilhoso. Nós temos uma tradição nesse... Pode falar. Rapidinho, só um parênteses do que você está falando. Eu gostaria até de agradecer essa oportunidade, porque você nos inspirou de novo a dar mais um gás numa live também, Olha aí, porque a gente que estava um maravilha. pouquinho relapso. Palmas Muito para obrigado. todos os inspirados e inspiradores. Isso é muito bom. Vão firme. Temos uma tradição aqui. Isso aqui um dia será um cenário. Estou falando isso há 4 meses. Talvez demore mais uns 8 meses, não tem problema. Mas isso aqui um dia será um cenário como o de vocês aí, que é um cenário. E o que nós queremos pôr nesse cenário? Uma lembrança, um presente, um gift, qualquer coisa, uma miniatura da Rainha Elizabeth, qualquer coisa aqui. Como vocês vão fazer para chegar aqui na Flórida? Eu não faço ideia. Eu só sei que vocês têm só um compromisso comigo. Um dia vocês têm que ver a miniatura de vocês aqui, qualquer coisa aqui no nosso cenário, ok? É um presente que nós pedimos para todos os nossos convidados, tá joia? Eu já até sei que eu vou te dar. Olha aí, que maravilha. Gente, muito obrigado, vocês dois foram sensacionais, muito legal ouvir as histórias, saber um pouquinho como que é a vida de vocês, que Deus continue abençoando, que vocês continuem se desenvolvendo, que essa empresa da Paulinha pare de ser preconceituosa, não bairrista e dê as melhores promoções a ela que merece. E agradecer muito mais uma vez a Agência Duplê, nossa parceira, agência de marketing digital, qualquer coisa que você precise para melhorar a sua marca, a sua página, seus sites, por favor, entre aqui no @Agência Duplê e eles vão resolver tudo para vocês, tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Obrigado, Cadu. Muito obrigado pela oportunidade, valeu demais, foi maravilhoso. Tamo junto demais. Obrigadão, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.